receber aqui para apresentar o nosso projeto. Meu nome é Maria Clara Macedo Santos. Eu estou aqui com meus amigos Pedro Lucas, Felipe Albuquerque e Sofia Marques para a gente apresentar o nosso trabalho sobre o Cognição, que é um aplicativo para auxiliar o desenvolvimento cognitivo das crianças autistas. E começando com a metodologia. Bom, nossa metodologia se divide em duas partes. A primeira parte é a coleta de dados, que foi por maneira quantitativa e qualitativa. A maneira quantitativa foi através de um formulário que fizemos no Google Forms para cidadãos da região do Recife e na região metropolitana dele. Nós tivemos muitas respostas buscando principalmente entender como são as relações sociais com as pessoas neurodivergentes. E também tivemos a análise qualitativa, que foi o que precisávamos entender para desenvolver o nosso aplicativo realmente. Ou seja, fomos atrás de estudos psiconeurológicos e de ajuda de psicólogos que atuam na área. E a segunda parte da nossa metodologia foi o desenvolvimento da interface do nosso aplicativo, que foi feita através do UX Design e o UI Design. O UI Design é o User Interface Design, que é o desenvolvimento da interface do usuário, que é muito importante, porque a interface ela é uma ponte entre o usuário e o produto em si. Então, o desenvolvimento da interface é muito importante para que o usuário se sinta conectado e acolhido dentro do aplicativo. O UX Design é o User Experience Design, ou seja, ele foca muito mais na experiência do que na interface. Então, nós procuramos entender e compreender os desejos, os comportamentos das pessoas, para assim fazermos um aplicativo que satisfaça todas elas e que atenda a todas as expectativas do noso público. A gente fez essa pesquisa quantitativa através de um formulário online, onde cerca de 150 pessoas conseguiram responder esse formulário. E nela a gente fez ao todo 9 perguntas. Oi? Fala mais alto, filho. A gente fez ao todo 9 perguntas, onde a gente abordou questões sobre como as pessoas avaliam o uso da tecnologia, se é um uso bom, adequado ou inadequado. A gente também abordou para saber se as pessoas têm um conhecimento sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, porque isso é muito importante e poucas pessoas conhecem isso. E a gente também perguntou sobre como elas avaliam o nível de inclusão que as crianças autistas têm na sociedade atual, que a gente sabe que é pouco. Como foi um formulário online, Tá dando para ouvir? Aqui tá. A faixa etária que predominou foram as pessoas de 13 a 17 anos de idade. A gente selecionou aqui 4 perguntas que foram as mais abordadas e agora a gente vai explicar as análises e os resultados. Coisa linda. É o seguinte, o nosso primeiro gráfico. Fala no microfone, meu amor. Não dá para ouvir não lá atrás. A nossa primeira pergunta foi: você convive com pessoas neuroatípicas? 41,1% das pessoas responderam que sim, com pessoas do espectro autista. 19,2% responderam que sim, com pessoas de outro tipo de nível de divergência. E 39,7% responderam que não vivem com nenhum desse tipo de pessoa. 60% das pessoas confirmam ver com esse tipo de pessoas. Esse dado é positivo para a pesquisa, pois mostra a possível utilidade do aplicativo Cognição dentro do meu público-alvo do formulário. Ou seja, as pessoas que a gente entrevistou, boa parte delas pôde perceber que o nosso projeto e o nosso aplicativo seria útil no meio social delas. A nossa segunda pergunta foi: você avalia seu conhecimento sobre transtornos neurológicos? Mais uma vez, em uma escala de 1 a 5, a maioria das pessoas votaram no 3. Ou seja, boa parte das pessoas tem até uma base, mas ainda podem se aprofundar nesse assunto que, querendo ou não, é algo que a gente precisa se aprofundar para lidar com as pessoas no nosso dia a dia. Mais uma vez, em uma escala de 1 a 5, a gente perguntou: quanto você acha que a tecnologia pode ser aliada no desenvolvimento dos indivíduos neurodivergentes? E a grande maioria, mais de 50%, votou entre 4 e 5, ou seja, a tecnologia é uma grande aliada no desenvolvimento dessas pessoas. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, sobre como a tecnologia pode ajudar pessoas com questões neuroatípicas no seu dia a dia e também no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. E um assistente no aplicativo, ela também é uma presença amigável ali dentro, porque ajuda os usuários a fazerem, criarem rotinas e fazerem atividades do dia a dia.
Do dia a dia. E por causa de uma comunicação empática que ela tem no aplicativo em si. É isso. Muito bem, meu amor. Ela opõe. Saulo ele tem 7 anos e foi diagnosticado com TEA desde muito pequeno e eles convivem com isso desde sempre. Bom, nós obtivemos muitos resultados bons com ele. Ele gostou muito dos jogos, se divertiu bastante e a mãe dele também viu ele jogando. E gostou muito dos jogos, disse que ele podia se desenvolver muito se continuasse com eles. E principalmente se ele fosse uma criança mais nova, porque ele já tem 7 anos. Nosso aplicativo tem a faixa etária de crianças de 3 a 7 anos mais ou menos. E sua mãe também viu o resto do aplicativo, que também tem uma aba para as crianças e para os pais, e avaliou e disse que gostou muito, que vai ser muito usual. Bom, para a tela inicial do nosso aplicativo, nós temos o nome do nosso aplicativo, claro, né? Que é Cognisol. Bom, o nome Cognisol, ele veio de um brainstorm que a gente fez, que é Cogni de cognitivo e Sol de girassol, que simboliza o autismo, não só o autismo, mas todos os transtornos que não são visíveis a olho nu. E aí ficou Cognisol. E o nome da nossa bonequinha é a Sol, como o Felipe falou. Essa é a nossa tela inicial, que dá a entrada para o resto do aplicativo. Com auxílio de especialistas da área, mas também crianças com opiniões e avaliações, como Clara exemplificou. Agora, na aba Treinar, a gente propôs um monte de atividades interativas e lúdicas para ajudar as crianças neuroatípicas a desenvolverem o seu cognitivo, como atividade para auxiliar na memória, na cognição, na atenção, na sua coordenação motora e etc. Outros fatores. Outra coisa interessante que vocês vão poder observar dessas áreas é que os pais também podem acompanhar as crianças no seu desenvolvimento cognitivo. Ou seja, observando suas fraquezas, seus pontos fortes, para ajudar na evolução da criança neuroatípica. Também temos outras atividades, sendo que da outra forma, no Treinar, como foi mais lúdica, a gente agora tem atividades que foi proposta de uma forma mais didática para os pais e o aplicativo em si auxiliar, vale ressaltar, auxiliar na alfabetização, porque esse é um trabalho da escola em si. Auxiliar na alfabetização, que também tem muito a ver com o que eu tinha falado antes, dos pais poderem observar as dificuldades e assim comunicar a escola em si para alinhar a escola, pai e criança. Esses jogos não foram escolhidos aleatoriamente e não é porque as crianças querem só brincar e se divertir. Esses jogos foram pensados para o desenvolvimento da criança, ou seja, não é só um piano que você toca as teclas e se diverte. Por exemplo, um jogo da memória onde você reconhece as emoções, porque crianças atípicas têm dificuldade de reconhecer as emoções. Por exemplo, eu estou feliz, ou quando eu estou triste. Enfim, a reconhecer essas emoções, ou de memorizar, de coordenação motora, como o Felipe falou. E tocando na nossa personagem, que é aqui embaixo, nós temos a parte do usuário, que é a parte mais dos responsáveis, né? A parte mais lúdica para as crianças e agora dos responsáveis. Então aqui temos a aba dos responsáveis, como já falei, a minha conta e as configurações. Aqui, entrando na parte de responsáveis, a gente tem duas abas principais, a aba de diagnóstico e ajuda, lá em cima. E aí, na aba de diagnóstico, nós conseguimos ver tem algumas partes, como entenda as características, acompanhe os traços, educação e recursos e saiba mais. Indo agora para entenda suas características, a gente tem uma série de características que nós selecionamos através de pesquisas em sites muito confiáveis, como por exemplo o gov.br, que a gente fala sobre as características mais comuns, ou seja, não significa que um autista, uma pessoa com TEA, terá todas as características que a gente citou, ou que qualquer pessoa que tenha uma ou duas dessas características tem TEA. E tanto que esse aviso está aqui embaixo, porque é muito importante para as pessoas não dizer, eu acho que, porque tem uma característica que
ser preso a rotinas. Ah, porque eu sou muito preso a rotinas, então eu tenho TEA. Não. Você tem algumas características, mas você não tem TEA. Essa avaliação só pode ser feita com um profissional na área. E agora, indo para a área de acompanha os traços. Totalmente pensando no acompanhamento direto da criança autista. Isso porque aqui os pais ou responsáveis eles podem registrar o que está acontecendo no comportamento do autista, ou seja, se ele teve algum momento de crise, algum surto, assim, se ele teve alguma reação inesperada, assim, do nada que ele não fazia antes, e do mesmo jeito se ele teve alguma evolução. A gente pode ver aqui que existe um histórico, onde nesse calendário os pais eles vão registrar o que aconteceu com o autista, eles vão poder voltar em algum registro se eles quiserem. Então, por exemplo, eles podem ver que o autista pode estar conseguindo realizar uma nova atividade, um novo jogo que antes ele não conseguia fazer. E dessa forma, eles podem ver que o autista está tendo um bom rendimento e que o aplicativo está ajudando nessa questão, que é justamente isso. Então, essa aba toda foi criada para o acompanhamento direto do autista e para que os pais eles possam continuar auxiliando, observando de perto tudo o que está acontecendo com ele. Pais poderão ter acesso a várias indicações de livros que vão ajudá-los a entender um pouco sobre o TEA, que é o transtorno de espectro do autista. Aqui a gente pode acessar, né, algumas indicações, e todos esses livros, gente, eles vão estar com uma breve descrição sobre o que se trata, do que cada um fala, para especificar mais e os pais já entrarem no livro sabendo o que eles vão querer saber, o que eles vão querer ler sobre. E vale ressaltar também que todos esses livros eles foram indicados por especialistas que entendem do assunto. Ela é uma área focada para os responsáveis que não tem, por exemplo, que o filho ou a criança foi diagnosticada recentemente e ainda não tem muitas informações sobre. Então aqui a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, como quando ele começa a dar sinais, que é logo, tipo, na infância, não é bebê nem muito velho, é na infância, assim, quando ele começa o retardo da fala, enfim. E é mais essas informações para os pais que ainda são muito recentes nessa área. E também se eles quiserem tirar alguma dúvida. Tem bastante informações, todas pegadas em sites novamente confiáveis, como o gov.br e também a OPAC, que é o Instituto do Paraná. Instituto não, mas enfim, é o órgão do Paraná que faz esses estudos. E é mais para isso, sabe? E aí, indo para a parte de ajuda, agora a gente estava em diagnóstico. Agora, indo para a parte de ajuda, a gente tem o Dicas para o Dia a Dia, que é para os responsáveis verem dicas para ajudar no seu cotidiano, porque muitas vezes conviver com a criança atípica não é nada fácil. E tem algumas dicas que podem te ajudar a melhorar esse convívio. Por exemplo, criar uma rotina estruturada para a criança não ficar se estressando. Um dia almoça de 11 horas da manhã, o outro dia almoça de 1 hora da tarde. Não cria uma rotina e a criança se estressa. Enfim, tem muitas dicas para os pais acessarem e se inspirarem para colocar nas suas rotinas o que cabe a cada um, até porque cada criança é diferente. Então, não é todas as dicas que vão servir para o filho de um e o filho de outro e para todos os filhos. Cada pai vai ler as dicas e, se eles quiserem implementar na vida deles, eles vão colocar. Em rede de apoio, o aplicativo ele vai fornecer instituições em geral, locais que vão ajudar o desenvolvimento da criança autista. Uma coisa muito interessante é que essas instituições, a gente tem aqui alguns exemplos, são instituições inclusivas em que vão ajudar diretamente, dando todo o apoio que a criança autista precisar. Uma coisa diferente que a gente fez nessa aba é que é uma experiência individual, é uma coisa personalizada, que vai variar de acordo com cada usuário. Isso porque essas escolas elas foram selecionadas com base na localização, ou seja, na residência do usuário. Então, o site ele vai selecionar o aplicativo, ele vai selecionar todas as instituições que estão ali próximas aonde o usuário mora, para facilitar esse acesso e também esse deslocamento da casa dele até essas instituições. É muito importante a gente colocar essas instituições para que os responsáveis eles possam ter uma referência de escolas que sejam boas, tanto no sistema de educação, quanto também no sistema de ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança. Porque é muito difícil escolas que sejam boas nos dois tópicos, então aqui eles vão poder ter uma referência e poder se basear de maneira melhor. Procure ajuda profissional, que
segue a mesma lógica das instituições, porém são profissionais como psicólogos, médicos e também terapeutas ocupacionais que vão ajudar as crianças, como dando apoio emocional a elas, realizando testes e diagnósticos que só o médico pode fazer após uma consulta, um exame, e também ajudando de perto no que o autista precisar. Isso também vale muito com o apoio dos pais, que eles sempre têm que estar perto, e segue a mesma coisa sobre ser personalizado para cada usuário, procurando terapeutas ali ocupacionais ou médicos que estão perto de onde o autista ele reside, para ficar mais fácil esse acesso. Gente, só um erro técnico aqui, que a gente não botou o vídeo. Gente, é isso, então, obrigado pela atenção de vocês, por terem paciência para adicionar nosso projeto. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o projeto, só falar com a gente que a gente vai ver. Obrigado.